Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Eu não vou colocar vinheta porque, porra, já fiz um vídeo antes, já coloquei vinheta, não vou colocar de novo. Só vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque isso ajuda o canal pra caramba, valeu? Tamo junto. Bom, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi prometido para nós, por que isso ainda não aconteceu e alguns comentários de grandes apoiadores da SAF, ou melhor, de um só, né? Eu vou botar o vídeo de um só do Pedrosa. Lucas Pedrosa. Vou te pedir para prestar muita atenção nesse vídeo. Para você que é um apoiador da SAF, eu quero que você também preste muita atenção. Por quê? Porque algumas narrativas, elas são mentirosas. Eu vou mostrar um vídeo aqui do senhor Lucas Pedrosa, um grande apoiador da venda do Vasco, que falou muito sobre essa venda. Vocês lembram quando o Jorge Salgado entrou dentro do Vasco, que esse cidadão, ele disse que o Jorge Salgado era o novo Bandeira de Melo, que o Jorge Salgado tinha muito dinheiro? Gente, olha só, Vasco com o Jorge Salgado, esportivamente, esquece, irmão. Esquece. Eliminado em 2021 nas oitavas da Copa do Brasil pelo São Paulo, eliminado em 2022 na segunda fase pelo Juazeirense, eliminado em 2023 na segunda fase pelo ABC. Então, irmão, fora Campeonato Carioca que não ganhou nenhum, fora ter rebaixado o Vasco e ter continuado com o Vasco na segunda divisão. E detalhe, só subiu porque, cara, a torcida apoiou muito esse time, senão não subia. Então vamos lá, a gente tem um Vasco totalmente arrasado por essa gestão aí do Move, e a gente tem o Pedrosa dizendo que esquece, irmão, agora o Vasco vai para as cabeças, porque a gente tem um presidente igual Bandeira de Melo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente iria dar um salto igual o Flamengo deu lá com Bandeira de Melo. São narrativas desse cara, mas são narrativas que ele fala isso em rede nacional, que ele fala isso no canal dele, que ele fala isso numa transmissão de jogo ali na Cazé TV. E isso é o que faz com que muitos vascaínos, fechem os olhos, tapem os ouvidos quando você fala algo contra e, se calam em coisas que eles veem, que eles percebem, mas porque, é muito buzinado, muita coisa boa no ouvido, aí ele acha que não vou falar nada. Não é assim, irmão. E nesse vídeo, pelo amor de Deus, você vai ver, eu vou te mostrar o que foi prometido para um Vasco vendido, um Vasco bilionário, um Vasco milionário, bilionário, já vou botar o áudio aí, o vídeo para vocês, um Vasco bilionário com a 777 Partners. O Vasco foi vendido para ser grande, galera, para ser grande. Calma, tem que ter tempo. Ah, é? Beleza, né? Vamos ver como é que foi a parceria Palmeiras e Crefisa já no primeiro ano? Dá uma olhada aí. Palmeiras chega ao 10º título desde 2015 e era Crefisa era Parmalat. 7 anos de Crefisa, isso em 2022. E o Palmeiras já tem 10 títulos acumulados, só com a parceira, que aí é parceira, aí é investimento, não é compra. 7 anos, 10º título. Vamos ler a matéria. Com o tropeço do Inter contra o América na tarde desta quarta-feira, derrota por 1-0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Palmeiras confirmou de maneira antecipada o título do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada. A conquista marca a 10ª taça do clube alviverde desde 2015, quando teve início a parceria com a Crefisa. Logo no primeiro ano de contrato com a patrocinadora, o Palmeiras conquistou o título da Copa do Brasil ao bater o Santos na grande final. No ano seguinte, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Cuca. Eu não vou ler mais, né? Já é bastante esculacho. E já evidencia o que eu quero falar aqui. Bem diferente do que um parceiro é um dono. É bem diferente. A Crefisa, ela é parceira do Palmeiras. O Vasco, ele foi comprado. O Vasco tem um dono. E um dono bilionário. Inclusive, falaram que a 777 é muito mais rica do que a Crefisa. No primeiro ano da parceria Crefisa e Palmeiras, no primeiro ano, campeão da Copa do Brasil, derrotando o Santos na final. Um arquirrival, irmão. No segundo ano, campeão do Campeonato Brasileiro. E olha, já conquistaram 10 títulos em 7 anos.
talvez conquiste mais um agora esse ano, já no início do ano, campeonato estadual. Sem falar que ganharam a Recopa aí em cima da mulambada. Ou seja, é bem simples. Tem dinheiro, faz esse time, pega um bom treinador e ó, bola pra frente. É simples assim. Agora, essa historinha, essa conversa fiada de que são 10 anos, são 15 anos, isso aconteceu com o Flamengo, você pode dizer. Não foi vendido, precisou de alguns anos, mas não chega a 10. Quando a gente fala em reestruturação do Flamengo, a gente fala de Bandeira de Melo, né? E foi isso aí que o Pedrosa quis dizer, que o Salgado seria o novo Bandeira de Melo. Quanto tempo o Bandeira de Melo precisou para colocar o Flamengo no eixo? 6 anos. 6 anos. 2 mandatos dele. Ele pega o Flamengo em 2013 e entrega em 2018. Nesse período ele ainda ganha 2 cariocas e ganha uma Copa do Brasil em 2013. E o Flamengo também disputa 3 vezes a Libertadores. É eliminado rápido, mas disputa, irmão. Mas disputa. Não ficaram tão no ostracismo assim. Mesmo fazendo essa contenção orçamentária. Sem investir num time muito foda e se resguardando e pagando dívidas. A gente sabe que teve a Globo, que ajudou muito ao Flamengo. Isso é outro assunto. Mas a gente está falando de gestão. Depois, aí o Flamengo cresce, né, em 2019 e é o que é hoje. Com receitas aí batendo 1 bi. Só que é o seguinte, o Flamengo é um clube associativo, o Vasco não. O Vasco não, irmão. O Flamengo é um clube associativo, que precisou ter esse tempo porque não chegou um investidor foda igual o Palmeiras com a Crefisa, e o Flamengo precisou desse tempo. O Vasco tem um investidor bilionário por trás, irmão. Bilionário. Se tivesse chego uma 777 no Flamengo e falasse, ó, vamos pagar dívidas, vou botar dinheiro, vamos investir, não precisaria de muito tempo, irmão. Futebol é isso. Você precisa de dinheiro, né? Tanto que quando ele equalizou ali, o Flamengo equalizou as suas dívidas, ele montou um timaço, que foi em 2019. Precisou equalizar as dívidas, gastar pouco e abatendo as dívidas. Mas quando chegou no ano que, opa, agora dá, pum, investiram pesado. Por que o Vasco não está investindo pesado? Ah, tá sim, careca, 100 milhões, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Falam muito, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Ah, porra, gastamos pra caralho. O Vasco, quando tirou o Edmundo em 99 da Fiorentina, o Vasco pagou 15 milhões de dólares. Ah, mas o real e o dólar... Não interessa, irmão. Pagou 15 milhões de dólares. Você traz isso pra hoje, dá quanto? Quase 80 milhões de reais. Só o Edmundo em 99, quando o Vasco tira ele da Fiorentina. Então, amigo, calma, meu. Calma, vascaínos, calma. Não é bem assim, não. Então a gente sabe, um clube de futebol que tenha um parceiro, um investidor forte. Ah, Nations Bank, precisou de 10 anos de Nations Bank pro Vasco ganhar a porra toda? Não, né? Não precisou. Precisou eles entrar e botar dinheiro. Só isso. Por que o Vasco tem que aguardar com a 777? Porque não estão colocando porra nenhuma. A verdade é essa. Eles têm que colocar dinheiro. Se eles não colocar, a gente tem que cobrar. Não tem essa não, irmão, de que calma, Vascaíno. Não tem, não existe isso. Vocês viram aí a Crefisa. Quando chegou no Palmeiras, no primeiro ano ganhou a Copa do Brasil, no segundo ganhou um brasileiro. O Nations Bank chegou no Vasco, o Vasco começou a ganhar tudo. Não tem essa, irmão. Futebol é dinheiro. Com dinheiro você contrata jogadores bons e pronto. Não tem essa. Calma. Calma o quê? Calma o quê se a dívida do Vasco é para ser paga em 10 anos? A outra, que é fiscal, é em 12. Vai esperar acabar isso aí para pagar? Vai esperar acabar essa dívida toda para poder contratar legal? Porque só 20% da receita do Vasco, irmão, para pagar o RCE, 20% da receita do clube. Não tem isso, irmão. Isso aí não teve com o Palmeiras, isso aí não teve com o Flamengo, não teve essa mordomia, não. Claro que tinha, sim, os cofins. O Estado, o governo, sempre fez acordos com os clubes para que os clubes pagassem e não se fudessem tanto. É que os clubes não pagam. Qualquer coisinha, não, para de pagar, que daqui a pouco eles fazem um outro acordo. Mas se tem dinheiro, tem que ter time foda para ganhar tudo logo. Vou botar o vídeo aí do Pedrosa pra gente ver e depois eu vou botar outro vídeo. Não é o Vasco não, eu não tô preocupado com o Vasco não, Fernanda. O torcedor do Vasco que tá quebrando cabeça pra esse jogo contra o Flamengo, desculpa, tá errado.
Porque é o seguinte, o Vasco não foi montado em 2023 para ser campeão. O Vasco não foi montado em 2023 para competir com o Flamengo e Palmeiras. Isso não existe. O trabalho do Barbieri ele tem que ser valorizado. E o recado que eu dou pro torcedor é: não façam com que o bom trabalho do Barbieri, que é muito melhor do que a expectativa de uma reconstrução e do que a gente esperava, se volte contra ele. O Barbieri não pode sofrer com o trabalho que ele mesmo está fazendo, como se o Vasco fosse um time que vai disputar Campeonato Brasileiro, vai disputar tudo esse ano. A torcida tem que parar com isso. O Vasco é um time em reconstrução, recheado de garotos e que não pode cair na armadilha que, por exemplo, o Ramon sofreu naquela época, de um time que está desempenhando muito bem, além da conta, e que isso pode voltar contra o Vasco, por exemplo, se o Vasco foi eliminado contra o Flamengo. Se o Vasco foi eliminado contra o Flamengo, gente, esse é o normal. Tá? É o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil, é um time que tem uma folha salarial o dobro do Vasco da Gama. O Vasco está triplo, talvez, não? No triplo não, porque o Vasco hoje tem uma folha salarial bem robusta, digamos assim, em relação ao ano passado. Olha como a desinformação é foda. Eu vou mostrar que ele tá mentindo, a gente conversou sobre isso antes, né? A gente conversou, vocês viram que, meu irmão, se tem dinheiro, não é assim do jeito que ele tá falando não, tá? Agora, ele tá dizendo que a folha salarial do Vasco é metade da do Flamengo. É mentira, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Folha salarial do Vasco. Eu vou ter que colocar aqui. Vou ter que parar o vídeo e colocar aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. A folha salarial do elenco do Vasco atualmente é de 7,5 milhões de reais. Vamos ver agora do Flamengo. Folha do Flamengo mensal é de 36 milhões. Como que ele diz que não é 3 vezes? É o dobro. Ó, galera, se a gente fizer um cálculo aqui, ó, 36 dividido por 7,5, isso dá 4,8. A folha do Flamengo mensal hoje é 4,8 vezes, quase 5 vezes maior do que a folha salarial do Vasco. Mais uma mentira. Vamos continuar vendo aqui, ele já está acabando. É um time que tem uma folha salarial o dobro do Vasco da Gama. O Vasco está triplo, talvez, não? No triplo não, porque o Vasco hoje tem uma folha salarial bem robusta, digamos assim, em relação ao ano passado. Mas é o dobro, com certeza. Então, assim, jogadores acostumados com a decisão é do lado do Flamengo. A pressão de passar para a final é do Flamengo. Ô, Nenê, pega aí que tá no seu colo. O quê? Favoritinho. Pronto. Parou. Eu vou tirar. Então, assim, numa fala dele só, são várias mentiras, né? Inclusive, que o Vasco não foi montado, que o Vasco não tem elenco e que o Vasco não ia ser montado para ganhar nada agora que está no início. Isso é uma verdadeira mentira. Eu vou botar aqui agora um vídeo do Carlos Osório. Vamos lá, vamos ver o encantador de Nutella. Cria-se a Vasco SAF, pinga 120 milhões de reais e começa o jogo. Quando é... Vocês viram aí, né? Cria-se a Vasco SAF, pinga 120, isso ano passado, tá, galera? Antes de setembro, antes do Vasco ser vendido. 120 milhões. Eu vou parar de vez em quando e eu tenho que mexer no meu áudio. Porque se eu deixar o meu microfone aberto, dá interferência aí para vocês na hora que ele fala. que eu vou ter um timaço? É esse ano? Olha só, o que acontece esse ano? Essa também é uma coisa bom de você ter parceiro com bala na agulha, é isso. Nosso fundo, nosso parceiro. Nosso fundo, oi, abafa, Osório, abafa. Vocês nem escutaram isso, tá? Abafa aí, corta aí essa parte. Tem 46 bilhões de reais em ativo, controla ou participa de 50 empresas, 15 empresas dessas na área de futebol, mídia e entretenimento. Então, tem bala na agulha, não tem problema de dinheiro. Então, 70 entra agora, momento zero, aprovou, Pix, 70 milhões na conta do Vasco. O sócio do Vasco aprovou a criação da SAF na Assembleia Geral, no momento que a SAF for constituída, pinga mais 120 milhões de reais. Ou seja, galera, olha só. Então, em setembro, entrou nas cofres da Vasco SAF 70 antes, mais 120 em setembro, tá? Ou seja, 190 milhões já entraram de investimento dos 700 prometidos. Então, nós estamos falando de 70 mais 120, 230 em 3 meses. Ele errou, tá, galera? Ele errou. Ele falou 70 mais 120, ele botou 230. Botou 40 milhões a mais aí. Não sei por quê, mas ele errou. É uma conta simples, mas ele errou. E não é isso, não. São 190. 190 que entraram e já foram gastos, tá? Em 6 meses gastaram tudo isso.
Mas Na esses conta- 120 são gerenciados pela 777. Esses 120 são gerenciados pela Vasco SAF, que é controlada pela 777. No nosso memorando de entendimento, as prioridades e as métricas aonde esse dinheiro tem que entrar, e obviamente que a prioridade nossa é o futebol, e obviamente, enfim, o funcionamento e a implantação da Vasco SAF. Nesse dinheiro, nesses 120 milhões, o que tem ali? Grana para o futebol, fundamental, a operação do Vasco SAF, enfim, a Vasco SAF tem que rodar, ela vai ter funcionário, ela vai ter gente para trabalhar, pagamentos obrigatórios das dívidas do clube. Isso aí não, tá? Isso aí não. O RCE é pago com as receitas do clube associativo. As receitas, os ativos do clube que foram para 777. Não é, isso aí já foi falado milhões de vezes. Não é a 777 com o dinheiro dela que se paga essas dívidas do Vasco que ele está falando aí. Dívida fiscal, RCE, não é. Isso é mentira. Nós temos lá um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que a Vasco SAF vai ter que honrar. Nós temos um acordo no RCE, ela pode colocar um dinheiro para querer achatar um pouco da dívida do Vasco. Olha só, Rica, para o nosso torcedor ficar muito claro, por que o Vasco da Gama decidiu partir no caminho da SAF e quais foram as condicionantes que ele colocou com qualquer um que fosse negociar com o Vasco com interesse na SAF. O Vasco da Gama está fazendo a SAF com 3 objetivos principais ou com 3 garantias que nós temos que ter. A 0001 é ter novamente o futebol do Vasco competindo em alto nível, a nível nacional e a nível sul-americano. Isso é condição sine qua non. Se o investidor vem e procura o Vasco, e alguns investidores procuraram o Vasco com esse perfil, olha, nós queremos um clube, vamos botar um dinheiro, vocês vão formar jogadores, nós vamos vender esses jogadores, e aí a gente vai levando e tal, vamos formar jogadores para fora. Olha, esse não é o investidor que nós queremos. Cara, olha só, cara. Aí, quando a gente fala para os Nutelas que isso existe e que isso a maioria dos clubes empresas fazem, principalmente esses clubes empresas que tem vários times espalhados pelo mundo, e tem vários clubes espalhados pelo mundo, clubes pequenos, né? Grande mesmo da 777 é só o Vasco. Só o Vasco. Que a gente tá numa pindaíba do caralho, mas a gente é gigante. É o que tem maior torcida. E aí quando a gente fala que existe SAF, que pega jogadores e vende, a galera diz que não, tá ligado? Não, os sabichões daí, né? Os nutelões. Não, isso não existe. Tem que fazer um clube, tem que ser foda para poder vender jogador. Tem que engrandecer o clube para o jogador. Você tá vendo, ele acabou de dizer isso. Ele acabou de dizer que houve vários parceiros que queriam pegar o Vasco só para vender jogador. Pô, aí o cara acabou de dizer, irmão. Ele não diz que isso é da 777, não. Mas ele diz o que a gente fala sempre. E isso é o que pra mim é a 777 dentro do Vasco. Ele não tá falando, mas pra mim é. Eu vou botar de novo. E alguns investidores procuraram o Vasco com esse perfil. Olha, nós queremos um clube, vamos botar um dinheiro, vocês vão formar jogadores, nós vamos vender esses jogadores, e aí a gente vai levando e tal, vamos formar jogadores para fora. Olha, esse não é o investidor que nós queremos. Nós queremos um investidor... Diz ele, né? Diz ele. Para colocar num dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil, para colocar dinheiro. Então, isso tem que ser cumprido, irmão. Isso tem que ser cumprido. Para esse clube voltar a disputar todas as competições que participar. Para isso tem que ter recurso para o futebol. E a gente precisa ter salvaguardas. Então, o nosso torcedor pode ficar absolutamente tranquilo que nós temos no nosso contrato, sendo aprovada a SAF, todas as garantias de investimento mínimo no futebol e também garantias de performance esportiva. Ou seja, nós teremos os recursos necessários para que o nosso futebol volte a competir em alto nível e volte a figurar entre os grandes do Brasil, a nível nacional e a nível internacional. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, disputar a Copa do Brasil para ganhar, disputar a Copa Libertadores para ganhar e ser campeão da Supercopa também, tá certo? Ou seja, o Vasco quer disputar todas as competições com condições de ganhar. Para isso, são necessários recursos e também é necessário um investidor que tenha essa cabeça. Essa é uma condição chave. Sem isso, o Vasco não faria negócio. O Vasco está fazendo negócio para voltar a ser campeão. O Vasco está fazendo negócio para que a gente esteja no nosso lugar de direito. Rica.
Então, galera, o Rica pergunta para ele quando que será isso. Ele não respondeu, né? Ele fez o embromation, vendeu o peixe dele lá, mentiu, que a gente sabe que não é isso que aconteceu. Já estamos aí com mais de 6 meses de SAF. Mas olha só, depois o Rica vai fazer essa pergunta para ele de novo, tá? A nossa torcida está majoritariamente a favor, nas redes sociais só se fala no Vasco, até uma brincadeira de hoje, né, com o nosso Vasco da rival Grana. aqui no Rio, o Fluminense, né? O Fluminense vai jogar hoje com Milionários, no sábado com Bilionários e depois de novo na quarta-feira com Milionários. Então o Fluminense está só jogando com o time rico, entendeu? 2 bilionários, 2 jogos contra Milionários e 1 contra Bilionários, que somos nós. Enfim, essas são as brincadeiras do futebol e isso que a gente está buscando. Já estou lendo aqui que virou Vasco da Grana, né? Vasco da Grana. Mas Então... brincadeira do dia. A brincadeira do dia é agora, seu Carlos Osório. Volta aí, pô. Tinha que chamar ele de novo, ô Rica, para ele te responder as perguntas que você fizer com o Vasco eliminado pelo ABC e o Vasco saindo aí do Campeonato Carioca. Se bem que ele não cita o Carioca, né? Isso aí a gente não pode nem cobrar dele, né? A gente deve imaginar o seguinte, o Vasco... tentando arrumar a casa emergencialmente no primeiro momento. O Vasco tentando arrumar a casa emergencialmente no primeiro momento, ou seja, lá em 2022, quando a gente estava disputando ainda a Série B. Tentando trazer talvez um reforço ou outro para ganhar a Série B, para conseguir isso, garantir a subida, e o grande time para 2023, com tempo. E o grande time para 2023, com tempo para preparar, e para a Série A, porque também não adianta você montar um time para jogar a Série B se você não tem torneio para jogar. Né? Então, é esse o cenário. O torcedor do Vasco pode esperar, tentar um reforço para subir, e quando chegar lá, sim, o Vasco não vai entrar na Série A para fazer gracinha, vai entrar forte com um grande time. É essa a ideia, é esse o plano. Enfim, a gente vai caminhar nessa direção. Enfim, temos um parceiro forte, temos um projeto bem estruturado, muito bem estruturado. Você tá vendo? E não adianta vir jornalista, vir outro pé na saco ali, um pé na saco aqui, dizer que não. O Vasco foi vendido já para a partir de 2023 ganhar a porra toda. Bota isso na tua cabeça, Vascaíno. Para de ser idiota. O Vasco hoje foi vendido, tem um investidor por trás que tem que injetar dinheiro o tempo todo, irmão. Tem que injetar. Esse ano é quanto? 270 milhões. Ou 230? 230 milhões. Que se injete um pouquinho no mês, um pouquinho, mas ele tem que injetar dinheiro. O Vasco tem que fazer contratações. O Vasco tem que brigar por tudo. Por tudo. Para ganhar. Foi dito aí, ó. Aí vocês querem que eu acredite em vocês ou querem que eu acredite no cara que vendeu o Vasco? É igual quando disseram que, ou dizem, até que pararam com isso. A associação estava uma desgraça e ia falir. Aí vem o cara que fez o contrato com a 777, né, o vice-presidente jurídico do Vasco, e diz o seguinte: não, o Vasco era viável. Tanto quanto SAF, quanto a associação era viável também. Aí eu vou acreditar em vocês ou vou acreditar no quem está lá dentro, fazendo tudo? Eu vou acreditar que o Vasco é um projeto para daqui a 3, 4, 5 anos, ou vou acreditar no que o cara tá falando aí, que é para agora, é para agora. Eu vou cobrar, vou continuar cobrando, porque eu não sou idiota de escutar alguma coisa e vir aqui falar outra, pô. Fui.